Eu trouxe a Fernanda no vídeo de hoje para a gente conversar um pouquinho sobre a importância do atendimento psicológico infantil. O nosso vídeo tem a intenção de trazer a compreensão de emoções, que são a nossa principal forma de nos comunicarmos, especialmente das crianças, que por vezes são mal compreendidas. Então, através do vídeo de hoje, a gente vai trazer alguns aspectos a serem observados nessa expressão de emoções. Exatamente. E a gente gostaria de pontuar também que a gente compreende o quanto é difícil cuidar de uma criança, educar uma criança, porque muitas vezes nem nós mesmos conseguimos identificar as nossas próprias emoções, lidar com elas, é, lidar com o estresse do dia a dia, todas as coisas que a gente precisa se preocupar, e ainda ter que prestar atenção nas emoções da criança, na forma como a gente está lidando com elas. E essas emoções, elas merecem uma atenção especial quando elas se expressam em formas de comportamentos atípicos. Uma criança que se comporta de uma forma que você começa a observar que existe algum aspecto que está diferenciado no comportamento dela, e é importante a gente estar observando um pouco mais isso, essa birra que às vezes acontece, para que a gente possa estar buscando a ajuda necessária. Isso. Isso significa que as emoções elas são normais. A gente sente alegria, sente tristeza, sente raiva. A gente às vezes está mais agressivo, mais estressado. Isso é normal, até mesmo para as crianças. Às vezes a gente pode ter a ideia de que criança, por ser um ser puro, né, ele não deve sentir raiva, não deve ficar triste, ele tem que ser uma criança feliz. Mas isso não acontece. A criança também se frustra, a criança também sente as mesmas coisas que a gente. O problema é que muitas das vezes a criança ela não tem o repertório suficiente para lidar com essas emoções sozinho, para entender o que está acontecendo com ele, para conseguir administrar quando ele está com raiva, quando ele está com tristeza, quando acontece alguma situação muito difícil que essa criança está passando. É por isso que é importante a nossa atenção e procurar ajuda quando necessário. Os comportamentos mais observados de uma criança que está sofrendo alguma dificuldade da expressão das emoções são especialmente a dificuldade no aprendizado, a insônia, a raiva, a oposição a uma pessoa de autoridade, por exemplo, o pai e a mãe, a criança se opõe a obedecer esse pai e essa mãe. Tem mais outros aspectos, né, Fernanda? Uhum. A tristeza mesmo, a gente precisa prestar atenção, porque ficar triste é normal, mas quando a criança está triste por muito tempo, quando isso vira é, algo que está fazendo parte do dia a dia da criança, aí precisa de atenção. Às vezes a criança até evita a fazer coisas que ela gostava de fazer. E aí você precisa começar a se questionar, por que será que está acontecendo isso, né? Buscar conversar com a criança de modo empático, né? Então, não questionar assim, por que você está assim? Para de chorar. Isso acaba dificultando ainda mais essa emoção ser entendida, né, compreendida. Então, por isso que é importante sempre estar observando. Fer, você como psicóloga clínica, você saberia explicar para a gente como que se dá o atendimento de uma criança dentro de uma clínica de psicologia? A partir É, de que a, idade? uhum. A psicoterapia ela pode ser feita com a criança desde 1 ano e meio, mais ou menos. Porque na psicoterapia a gente trabalha muito com a parte lúdica, com a brincadeira. Então a gente consegue, através da brincadeira, identificar essas emoções, trabalhar com a criança, ensinar ela a reconhecer as emoções e nomear, o que é muito importante, para que ela reconheça quando ela está triste, quando ela está com raiva, quando ela está feliz, e o que ela pode fazer com isso, com esse sentimento dela, para que essa raiva, essa agressividade não venha, não venha se esbarrar em situações conflitantes, né? Não venha surgir na escola, onde é um ambiente não adequado para a gente expressar essas emoções.
Muito interessante. Quando se trata de criança, a sociedade costuma não menosprezar a importância do atendimento psicológico. Então, essa é a intenção-chave do nosso vídeo, de expressarmos o quão importante é que os pais observem os comportamentos da criança, e é muito comum que a criança tenha que passar por um atendimento psicológico, porque é uma enxurrada de emoções que ela ainda está aprendendo a lidar. Então, é importante a gente ter o apoio de um profissional capacitado para estar ajudando nesse momento, né? Exatamente. Em caso de birra mesmo, é muito comum que os responsáveis compreendam aquilo como quando a criança, como se a criança quisesse só chamar atenção. Pode ser que a criança realmente queira chamar a atenção através do comportamento de birra. E aí que a gente precisa cuidar, porque a gente não pode reforçar esse comportamento, mas também tem que acolher ele de forma assertiva, para que ele possa compreender o porquê que ele está sentindo isso, né? E como que ele pode ganhar atenção de formas melhores, né? Como que ele pode expressar essa falta de atenção. E é importante a gente ressaltar que, com o auxílio do psicólogo, esse repertório que a criança passa a criar com relação a lidar com essas emoções é algo que ela vai carregar para o resto da vida. Então, esse momento, o agora, o atendimento da criança pode definir o futuro adulto que irá surgir. Então, a gente tem mesmo que dar uma atenção especial a essa criança, a gente tem que buscar as ajudas necessárias e a gente tem que compreender a importância disso tudo. E vale ressaltar também os benefícios disso. A criança ela pode se tornar muito mais autêntica, muito mais proativa, com uma facilidade de aprendizado muito maior, comunicação, relação interpessoal com os demais alunos de sua sala de aula, com os irmãos e com os próprios pais, né, Fer? Exatamente. Eu acredito que é a resiliência também para lidar com as frustrações que acontecem, né, durante toda a vida. Então, esse cuidado com as emoções que a gente tem desde quando é criança, a gente tem a possibilidade de ensinar, né, os comportamentos mais assertivos, como que ela pode lidar com situações difíceis, como que ela pode se expressar. E aí isso ela vai levando para a vida toda, né? Principalmente na adolescência. Adolescência a gente sabe que é uma fase complicada, é uma fase, como que a gente pode dizer, mais sensível, né? Então, se a gente já tem um momento desse repertório para cuidar da educação emocional da criança, isso vai ajudar muito no desenvolvimento da vida dele toda. Muito bom. Tanto pessoal e profissional também. Isso acaba refletindo muito. Com certeza. E então é importante a gente deixar para os pais que, como causa algumas alterações físicas, ambientais e emocionais, podem sim causar essas dificuldades de emoções que por vezes, muitas vezes, não são ditas com palavras e que ele possa ter o acompanhamento psicológico de um profissional que vai acolher essa demanda e vai ajudar ele a elaborar isso, né? Exatamente. Às vezes a criança ela tem alguma dificuldade de aprendizagem, é, qualquer dificuldade que a criança venha a ter, o psicólogo também ele vai investigar para ver se a causa é algo que é tratável só com a terapia ou se existem alguma outra causa que está levando ele a ter esse tipo de comportamento. E aí, se necessário, são feitos encaminhamentos também para que façam uma avaliação multidisciplinar, tudo para que esse cuidado seja por inteiro, né? Perfeito. Então, o vídeo de hoje a gente quer deixar essa mensagem para vocês, que dê prioridade e atenção à importância do atendimento psicológico infantil. E se houver alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram deixar, pode nos procurar no Messenger, tanto eu quanto a Fernanda também. Eu vou estar marcando a Fernanda nesse vídeo, vocês podem procurar ela para conversar um pouco sobre isso. E eu quero agradecer a parceria da Fernanda, que sempre se dispõe a brilhantar nosso vídeo com os conhecimentos e que todos possam ser agraciados com esse vídeo e a qualquer dúvida possa deixar para nós, tá bom?
Que todos tenham um excelente final de semana. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, Fernanda. Muito obrigada a você. É sempre uma honra falar com você. A gente tem uma boa troca e acredito que a gente pode contribuir muito ainda com esses vídeos. Obrigada. Obrigada a todos. Até logo.